Pessoal, estamos com um caso aqui bem curioso, tá? Eu vou contar a história para vocês desde o começo, para vocês entenderem a importância, né, da avaliação, a importância do mecânico se proteger na hora do recebimento do carro, na hora de passar as informações para o cliente, a importância do cliente procurar uma oficina com pessoas de confiança e tudo mais, para poder passar a informação precisa. Dá uma olhada nesse motor aqui. Esse aqui é um carro que está com quase 50 mil quilômetros, tá certo? O cliente procurou a gente, agendou, esperou a data dele até um bom tempo, né? Até agradeço o cliente por isso, porque ele queria fazer o serviço com a gente. O carro com quase 50 mil quilômetros veio para fazer revisão, né? Fez todas as revisões na autorizada, indiscutível, né? Não tem nem o que falar. Até então, um carro bem cuidado. O cliente comprou o carro, não tem muito tempo. E o cliente falou na hora que deixou o carro, ó, eu ando de boa, não cutuco o carro, né? O carro pra mim tá bom, eu só quero que veja algumas outras coisas, que ele falou de palheta, falou num detalhe do freio e tudo mais. Qual que é o procedimento que a gente adota, pessoal? A gente agenda o carro, traz o carro, primeira coisa que eu faço antes de sair com o carro, né? Faço o recebimento do carro, a gente dá aquela olhada panorâmica na volta do carro, né? E aí eu entro com o equipamento para fazer uma leitura de todos os modos, para ver o que tem registrado. Uma curiosidade, a linha PSA você consegue gravar o jornal de defeitos. Que é o jornal de defeitos? Ele grava as falhas desde quando o carro começou a funcionar, pessoal. Saiu da fábrica. Se ele tiver alguma falha, ele vai registrar lá por ordem cronológica, tá certo? Ou seja, pelo KM, pela data. Isso é muito interessante. Depois eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas vamos voltar aqui pro carro. Resumindo, fizemos a entrada do carro, conversamos com o cliente e tal. Ó, preciso verificar isso aí, palheta, beleza. Peguei o carro, fui sair para rodar depois da análise com o scanner. Aí eu tenho o equipamento da Launch, ele já me salva o KM do carro, salva a data, o horário, né? Então salva vários dados. Salvei, mandei pro cliente e fui dar uma volta com o carro. Pessoal, na hora que eu fui andar com o carro, percebi que o carro não estava legal, né? A gente está acostumado com o carro não tinha um comportamento legal. Passava em lombada, você dá uma cutucada no carro turbinado, né? O carro dava aquela engasgada, depois deslanchava. Ia fazer uma esquina, o carro dava aquela engasgada e deslanchava. Beleza. Quando eu olhei a parte eletrônica lá do relatório, tinha falha de sincronização, tá? O código específico de sincronização. Tinha falha de pressão de bomba de alta. Tudo levando a crer que eu tinha um problema aí de alimentação de combustível, né? E também um problema aí de sincronismo. E de fato, estou aqui agora com o carro com o motor aberto, né? Passei para o cliente também levou um susto, né? Porque já gera um custo de mão de obra e tudo mais. Então só para entender, aqui ó, eu coloquei os parafusos, eles estão descansando em cima da cabeça do pistão, certo? Então esse motor ele trabalha com os pistões alinhados, né? O sincronismo dele, os 4 pistões estão alinhados. A gente pega a referência do primeiro do cilindro, porque a gente sabe que o primeiro e o cilindro sobe, o primeiro e o quarto cilindro sobe, e o segundo e o terceiro desce. E depois, na sequência, acontece o contrário. Pessoal, aqui ó, existe, né, a ferramenta que a gente coloca lá embaixo, mas eu quis, pra ficar mais fácil, olha aqui, ó. Tá batendo em cima da cabeça do pistão, ó, tô sem a vela aqui, ó. Ó, tô sem a vela. Coloquei um aqui no primeiro, aliás, no terceiro e no quarto, né? Que esse motor é o contrário. E eles estão alinhados. Olha o tanto que tá fora o ponto desse carro. Essa aqui é a ferramenta de fasagem. Ela tem que encaixar aqui. E essa outra parte aqui, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês. Que eu nem vou conseguir encaixar. Ela teria que estar encaixando aqui, ó. Ou seja, ela trabalha alinhada. Vou mais ou menos alinhar pra vocês terem uma ideia. Aqui. Olha que eu tô trabalhando com uma mão só, né? Não quero machucar. Olha aqui. Então ela teria que entrar assim, ó, retinho. Olha o tanto que tá fora, pessoal, esse carro. Por que que não aparecia anomalia lá no painel? E também, né, o cliente não percebeu. Por conta do estilo de rodagem do cliente, pessoal. O cliente roda bem tranquilo. Ó, outra característica, isso aqui provavelmente já é de um tempo, que eu vou comentar também e aproveitar o vídeo. Estão observando aqui que o comando tá todo oxidado? Eu comentei com o cliente que ele estava usando álcool, ele falou que tá usando gasolina. Provavelmente o antigo dono estava usando etanol. Olha como é que oxidou. Inclusive, pessoal, tem uma falha que dá nos motores THP Flex. Que acontece, essa água, esse vapor, né, da água, da queima do álcool na câmara de combustão, ele volta pelo sistema de blow-by, né, da tampa, e ele acaba ficando depositado no óleo, contamina o óleo ele afina, vamos dizer assim, a grosso modo, ele perde algumas características.
que faz com que o tucho não carregue e consequentemente a gente não tenha uma abertura total da válvula quando o CAM passa para fazer a modulação. Olha que loucura, pessoal. Então, clientes aí, uma dica, que rodam só no etanol nos THP Flex. Pensem em diminuir o tempo de troca de óleo desses motores, tá certo? Porque olha como é que fica aqui, pessoal. Não vai faltar lubrificação, tá certo? Mas olha que interessante aqui, ó, tudo oxidado. Aonde não passa aqui o CAM, olha aqui, ó, tá oxidado. Tá vendo? Então tem uma falha específica que acontece quando ocorre a saturação do óleo por água, tá certo? Então não é que mistura o óleo na água nesse caso, né? É o vapor da queima, que ele é reaproveitado, né? Os vapores, a gente sabe que não pode ser lançado na atmosfera, né? E o sistema reaproveita para queimar aqui. Só que o excesso de água faz com que um pouco desse vapor acabe misturando com o óleo, tá certo? Então esse é um dos casos. Mas o principal que eu queria chamar a atenção, pessoal, é a importância de ter uma relação bacana entre o profissional e o cliente, confiança, certo? Porque o cliente podia muito bem falar assim, não, você está inventando isso aí, né? O meu carro não tem nada, eu não percebi nada, não tem luz anomalia. E olha aqui a prova dos 9, pessoal, tá certo? Não tenho como negar nada. Quem já está acostumado com esses motores sabe que isso acontece. Provavelmente aqui a gente vai ter que fazer a medição da corrente, né, para ver o que aconteceu. Ou uma falha, às vezes, no tensor, pulou, ou já teve alguma intervenção e ficou um pouquinho fora. Talvez essas polias aqui correram, não sei, pessoal. A gente vai ainda fazer uma análise mais aprofundada para saber. Mas o fato é que nós temos um veículo totalmente fora de ponto. Beleza?